Amém, meus irmãos. Quero dividir uma palavra que está no meu coração para essa noite. Na nossa igreja, lá em Piratininga, interior de São Paulo. Fica perto de Bauru, uma cidade bem pequena. Passando por aquela região, vocês são bem-vindos para tomar um café comigo. E nós estamos lá, a nossa igreja, refletimos nos últimos meses numa série de pregações. E Deus tem colocado com muita força no meu coração que nós, como igreja e como cristãos, devemos voltar à simplicidade do Evangelho e à compreensão que o maior objetivo e a maior ambição de um crente deve ser conhecer a Jesus e se tornar mais parecido com Ele a cada dia. É fato que nós nos envolvemos com tantas programações, nós nos envolvemos com tantas coisas na nossa expressão de fé, na nossa igreja, ministérios e etc. E tantas maneiras de se compreender a vida cristã, a espiritualidade. E talvez nós nos afastemos dessa simplicidade de que o plano de Deus para nós, original, principal, é que nós sejamos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória do nome do nosso Deus. Então, conhecer a Jesus, e imitar a Jesus, e ter um comportamento, sentimentos, pensamentos, palavras parecidas com Jesus, deve ser a nossa maior ambição. E veja como isso se afasta tão facilmente da nossa mente. Muitas vezes nós vemos pessoas religiosas, inclusive líderes religiosos, com comportamentos muito distantes daquilo que Jesus faria dentro de uma situação, e nós até justificamos esses comportamentos. Mas não, nós temos que ser como Jesus, e viver como Jesus, e amar como Jesus, sermos mansos e humildes de coração como Jesus, conhecermos e contemplarmos a Jesus, como nós cantamos hoje: queremos te ver, queremos te tocar, queremos ouvir a sua voz, queremos que o Senhor se revele para nós de fato, e assim nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. Então nós começamos uma série na nossa igreja, que nós chamamos de Cultivando o Caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é muito bem descrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 5 da carta aos Gálatas, onde ele descreve as virtudes de Cristo que são produzidas no coração do cristão a partir da presença do Espírito Santo dentro dele. E essa presença do Espírito Santo no cristão, então, passa a produzir um fruto. E esse fruto garante virtudes. E essas virtudes descrevem o nosso Senhor Jesus: amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, paciência, virtudes de Cristo. Então nós passamos algumas semanas a nossa igreja refletindo juntos, uma por uma dessas virtudes. Cada uma delas foi muito especial para nós, sempre nos lembrando: esse é Jesus, essa é uma virtude de Jesus, e nós precisamos então manifestar para o mundo as virtudes de Cristo. E hoje eu quero conversar com os irmãos sobre uma delas, que é o domínio próprio. Tem gente precisando de domínio próprio aí? Então vamos lá, vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Gênesis capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Uma história muito conhecida, Gênesis capítulo 4, versos 1 a 11, nos diz assim a palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel.
Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta à sua espera e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel. Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Palavra do Senhor para nós. Vamos agradecer pela palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é luz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós oramos, Senhor, para que a tua palavra seja mais uma vez poderosa em nosso coração, para nos transformar, porque o desejo do nosso coração é não sermos apenas ouvintes, mas praticantes de tudo que o Senhor tem falado. Então, Espírito de Deus, fala e aplica as verdades aqui manifestas na palavra do Senhor a cada coração, a cada realidade, a cada família, a cada casamento. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. 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 Como disse, é um texto conhecido e nós vemos aqui Caim e Abel praticando um sistema primitivo de oferendas, que aqui no capítulo 4 de Gênesis parece uma coisa inédita e de fato é uma novidade, que até então sem precedentes. E não há nenhuma explicação do porquê que eles estão fazendo isso. E alguns teólogos acreditam, porque não há consenso e não há também nenhuma informação bíblica firme o suficiente para afirmarmos, mas estudiosos dizem que possivelmente Caim e Abel estão fazendo isso porque o ser humano tem já dentro de si, de forma inata, algumas inclinações religiosas por ter sido criado à imagem e semelhança do seu Deus. Então eles estão fazendo algo que muitos anos depois seria validado e afirmado pela lei de Moisés e passaria a ser uma prática comum do povo de Deus na sua aproximação, ofertas de adoração e sacrifício para o Senhor. Mas uma coisa curiosa desse texto é que o Senhor aceita a Abel e a sua oferta e não aceita a Caim e a sua oferta. E esse fato então deixa Caim transtornado e enfurecido. E os versículos que nós lemos do 1 a 11 não nos ajuda a discernir de forma completa o porquê Deus não aceitou a Caim e a sua oferta. Mas temos um texto bíblico correlacionado que nos ajuda a compreender em Hebreus capítulo 11, versículo 4, capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre os heróis da fé, um texto também que nós gostamos muito de ler e refletir. Aqui, então, o autor de Hebreus diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Então aqui há um elemento, sim, que faz distinção entre a oferta de Abel e a oferta de Caim. O que o texto está dizendo é que Abel está fazendo pela fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus.
e que apenas a fé deve ser a motivação para as nossas ofertas, para as nossas orações, para a nossa espiritualidade, e somente a fé é a base de uma espiritualidade autêntica e verdadeira. Então, se Abel foi aprovado pela fé, provavelmente Caim está ali praticando a sua religião, porém, não baseado, não motivado por uma espiritualidade genuína. Que motivos não sabemos, mas conhecendo as pessoas hoje, nós sabemos que, por exemplo, ele podia estar fazendo aquilo simplesmente por uma obrigação religiosa. Ele poderia estar fazendo aquilo simplesmente para tentar merecer alguma coisa em troca de Deus, para tentar ser aprovado por Deus através dos próprios méritos. Mas não é essa a motivação que deve ser prioritária para o coração de quem quer de fato agradar a Deus. Porque o que agrada a Deus é a fé em nosso coração, que nos leva a fazer, que nos leva a doar, que nos leva a adorar, que nos leva a orar. Essa espiritualidade autêntica. Bom, mas o que nós sabemos do texto é que o fato de não ter sido aprovado deixou Caim revoltado. Ele se incendiou por dentro, é o que a expressão do hebraico original de Gênesis capítulo 4 diz, um verdadeiro incêndio dentro do seu coração. E Deus graciosamente se aproxima de Caim para alertá-lo e diz para Caim: Caim, por que você está se sentindo dessa maneira? Por que você está tão transtornado? É como se Deus estivesse aqui chamando Caim para avaliar os sentimentos do seu coração, arrazoar com a ajuda da sabedoria de Deus. Deus está colocando à disposição de Caim o seu amor e a sua sabedoria para ajudar Caim a não se deixar ser governado e dominado pelo incêndio que aconteceu e que estava ali queimando dentro do seu coração. Mas Caim não ouve a voz de Deus. Caim não ouve Deus chamando para perto. Então o resultado é que Caim não teve domínio próprio. Caim não foi capaz de dominar os seus sentimentos primitivos, a sua raiva, a sua ira, o seu ciúme. E ele então mata o seu irmão. Eu imagino que você não tenha matado nenhum irmão, espero que não. Mas, certamente, você já perdeu o domínio próprio em algumas ocasiões na sua vida, não é verdade? Coisas que você falou, coisas que você fez que talvez você se arrependa até hoje. Talvez hoje mesmo você tenha perdido para os incêndios interiores do seu coração e tenha ultrapassado limites que você sabe que não deveria ter ultrapassado, e você ofendeu, e você foi agressivo, e você diminuiu, e você pensou, falou coisas que você se arrepende. E falta de domínio próprio é razão de muitas brigas. Falta de domínio próprio é razão de muitos conflitos familiares, é razão de divórcio, é razão de fim de carreira, de emprego, de trabalho, de brigas, de agressões físicas e tantas coisas que acontecem que nós podemos colocar em risco, coisas que construímos com muito suor e oração ao longo de toda uma vida com Deus, não é verdade? Por isso o domínio próprio é tão importante, e por isso refletir a respeito é tão importante. Então algo que nós também aprendemos com o texto que nós lemos aqui, é que a impulsividade, ela cobra um preço caro, e foi assim na vida de Caim, porque
a partir do momento que Caim ultrapassa esse limite, dá vazão aos sentimentos e ao incêndio do seu coração, e faz e coloca aqueles pensamentos e sentimentos na prática, e aquilo se transforma em um comportamento, então ele precisa pagar o preço. E as consequências das suas escolhas então vêm na sua direção, e Deus diz a Caim: agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. A impulsividade, meu irmão, ela cobra um preço alto. Quando estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de um atleta, um esportista. Eu gosto muito de esportes, de assistir esportes, de praticar esportes. E eu me lembro final dos anos 80, início e durante os anos 90, surgiu um dos maiores boxeadores que a história já conheceu, um homem chamado Mike Tyson. Quem ainda é desse tempo, é dessa época, deve ter acompanhado um pouco da carreira desse boxeador, que foi o primeiro campeão mundial de boxe com apenas 20 anos. Ele era incrível, ele era um grande símbolo de vitória, de força, de determinação, e ele fez uma fortuna com a sua carreira como atleta, ainda muito novo. Mais de 200 milhões de dólares era a fortuna que ele adquiriu sendo um atleta profissional. Então, como atleta, ele era um símbolo de força, de controle no ringue, de domínio sobre os seus oponentes. Agora, fora do ringue, Mike Tyson era um homem que não tinha força para dominar os seus impulsos primitivos. Mike Tyson foi um homem que acumulou, por exemplo, histórias de agressões fora do ringue, inclusive contra mulheres. Foi preso algumas vezes por causa disso, perdeu toda a sua fortuna em processos, em gastos desequilibrados, exagerados, com mansões. Ele tinha um tigre, eu não sei se alguém lembra disso, né? Não sei se até hoje ainda tem, provavelmente não, porque ele realmente perdeu tudo o que tinha, foi a falência. E talvez o ápice que todos nós acabamos vendo de uma forma muito simbólica do descontrole, o destempero desse atleta, foi numa luta contra Evander Holyfield, uma luta que ficou para a história, quando ele ali, frustrado, porque estava perdendo a luta, então mordeu a orelha de Holyfield, e assim ficou manchada e marcada a carreira daquele que poderia ser um dos atletas mais marcantes na história, mas então passou para a história como um homem que não sabia controlar a si mesmo e não sabia dominar o seu interior. E a palavra de Deus diz que aquele que não sabe dominar e não consegue dominar o seu interior é como uma cidade sem muros de proteção. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Quando o sábio usa essas palavras para nos encorajar a sabedoria interior de controlar e dominar os próprios sentimentos e impulsos, ele está se lembrando de cidades que naquele tempo usavam grandes muros para se proteger. Uma cidade poderia ser rica, poderia ser bela, poderia possuir muitos tesouros, mas se ela não tivesse um grande muro de proteção ao seu entorno, ela estava todos os dias correndo grande risco de ser invadida, de ser saqueada, de ser destruída e de perder tudo o que tem. Então o que o sábio está dizendo é o seguinte: quem não sabe se dominar, quem não é capaz de se dominar, pode ter construído coisas na sua vida, mas está todos os dias correndo riscos de ter saqueado os maiores tesouros que ele construiu.
Quantos homens perdem suas esposas, perdem seus casamentos, rompem o relacionamento com seus filhos, com suas filhas, por causa de um momento de destempero, um momento de ira, um momento de incapacidade de dominar o seu próprio coração e instinto. E Deus alerta Caim, ele diz: Caim, o pecado está à porta, mas cabe a você dominá-lo. E essa maneira que Deus está falando com Caim nos mostra algo muito importante a respeito do fruto do Espírito e dessas virtudes produzidas em nós. Então a iniciativa é de Deus, percebe? É Deus que se aproxima, é Deus que alerta, é Deus que fala ao coração de Caim. Mas ao mesmo tempo, o desafio de Deus para Caim é que você, Caim, deve se dominar, porque o pecado está à porta. Então nós entendemos que há uma parte que Deus se aproxima de nós e sem Ele nós não podemos fazer. Mas com a ajuda, a presença, a orientação e o poder do Espírito em nós, então nós somos convidados pelo próprio Deus a fazermos o exercício de sermos capazes de dominar o incêndio no nosso próprio coração. E por isso o domínio próprio é uma força. O domínio próprio é uma força interna. Em Gálatas, capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala sobre essas virtudes, a palavra aqui, traduzida para nós, para o português, como domínio próprio, tem dois significados principais, e o primeiro deles fala de uma força interna, que nos torna capazes de controlar as paixões e os desejos interiores. Mas uma outra tradução para o português fala de clareza de julgamento, de sensatez. Então veja, o convite do Senhor para nós, para termos domínio próprio, em primeiro lugar, é para termos clareza de julgamento sobre os nossos sentimentos. Porque quando nós estamos dominados de ira, de amargura, de raiva, nós perdemos a clareza de julgamento, nós perdemos a sensatez, nós perdemos uma capacidade clara de discernirmos, de julgarmos o que está de fato produzindo aquele sentimento dentro de nós. Então, unindo a sensatez e a força interior, a união dessas duas coisas tão preciosas para nós é o que nos torna capazes de dominar, de nos dominar e não permitir que, quando estamos nessa condição, que o pecado nos domine, de que o pecado nos vença. E o pecado rouba, mata, destrói a vida que o Senhor está construindo em nós. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. É o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 20. Então nós temos que estar atentos, meus irmãos, a esses lugares para nós, meus irmãos, minhas irmãs, que são os nossos verdadeiros campos de batalha. A nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração. Tudo começa no pensamento, nos sentimentos, antes de se tornar comportamento. E é nesses lugares que nós temos que colocar vigia, e que o Espírito Santo estará o tempo todo conosco para nos dar alertas, como o Senhor tentou fazer com Caim. E você precisa levar, talvez hoje mesmo, por exemplo, você tenha abrigado dentro de você, talvez você tenha vindo para o culto com alguns sentimentos e pensamentos de raiva, sentimentos e pensamentos de amargura, sentimentos e pensamentos que estão adoecendo o seu coração nesse exato momento. E o Senhor convida você, por que você está se sentindo assim? A pergunta que o Senhor faz, e Ele quer trazer você para arrazoar com Ele, à luz
daquilo que Cristo tem a dizer sobre esse sentimento que está no seu coração. E muitas vezes, nós não queremos que Cristo se envolva. Muitas vezes nós queremos guardar para nós a nossa mágoa. E isso, meus irmãos, é triste. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com o nosso ego. Às vezes nós guardamos para nós mesmos esses sentimentos que temos, de termos sido injustiçados. Queremos guardar para nós mesmos, porque nós não queremos abrir mão deles, porque para nós soa como se nós estivéssemos abrindo mão da nossa própria justiça. Agora, o que a palavra de Deus fala sobre a nossa própria justiça são trapos imundos. E nós não podemos confiar na nossa própria justiça, senão na justiça de Deus. Então, apesar de ser um enorme desafio, você precisa levar cativo os seus pensamentos. É o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Nós devemos levar cativo todo sentimento e todo pensamento ao senhorio e à soberania de Cristo Jesus. E Ele te convida, vamos arrazoar juntos. Deus conhece os seus pensamentos. Deus conhece os seus sentimentos. Deus conhece os seus apetites. Deus conhece os seus impulsos. E ao redor de tudo isso, o pecado está à porta. Mas o Senhor diz para mim, para você, cabe a cada um de nós dominar. Amém? O Senhor está falando com você, meu irmão, minha irmã. Eu espero que sim. E a palavra do Senhor, e eu acredito nisso, ela sempre é desconfortável para nós. E deve ser assim. Pela santidade do Senhor e pelo tipo de pessoa que nós somos. A palavra do Senhor que é luz, e a luz brilha em meio à minha própria escuridão, e tudo o que eu quero na minha vida é que meu coração seja constantemente e diariamente invadida pela luz do Senhor. Porque apesar de ter me convertido, ainda estou num processo constante e contínuo de aperfeiçoamento e santificação. E a minha oração todos os dias é que eu preciso ser manso e humilde como o meu Senhor e Mestre Jesus, que foi agredido, que foi traído, que foi violentado, mas mesmo assim olhou para os seus agressores e disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E é porque eu não sou ainda parecido com Jesus como devo e como gostaria de ser, é que o Evangelho e a palavra do Senhor sempre traz desconforto para o meu coração, mas apenas o desconforto nos faz crescer e caminhar e seguir à frente. E eu quero que você ore agora. Quero encorajar você que faça uma oração honesta, humilde e vulnerável na presença do Senhor. E peça a ajuda do Espírito de Deus agora para discernir o seu próprio coração, sentimentos e pensamentos. E se existem sentimentos e pensamentos que devem ser submetidos a Cristo, ore sobre isso e peça a ajuda do Senhor. Nós vamos cantar juntos agora uma última canção, e nessa canção faremos juntos uma oração de dependência, de clamor. Mas ore, antes de cantarmos,
com as suas próprias palavras, fale com o Senhor. Venha, Senhor, venha sobre o nosso coração, o coração dos meus irmãos e irmãs essa noite. Venha, Espírito Santo, poder de Deus sobre nós. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da vida do Senhor sobre nós. Precisamos da verdade do Senhor sobre nós. Não queremos ser cidade sem muros. Não queremos perder a beleza e a riqueza que o Senhor nos permitiu construir pela falta de virtude e de caráter cristão. Queremos ser parecidos com o Senhor. Santifica-nos, Senhor. Aperfeiçoa-nos, Senhor, no poder do Teu Espírito.